As ações em si, os pensamentos, os desejos, as vontades, elas são bem menos importantes do que a intenção com que a gente faz tudo isso. Eu aprendi a grandeza, o poder da intenção, através de uma experiência que eu tive, que inclusive é o que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero trazer mais desse tema aqui sobre a intenção, para vocês entenderem um pouquinho sobre a importância disso, trazer uma reflexão, né, a respeito disso, e ao mesmo tempo aproveitar para contar sobre essa minha experiência, que me trouxe uma visão muito profunda sobre a intenção que eu não tinha tido até então. E também é um tema que eu já queria trazer e que algumas pessoas me pedem, que é o quê? Quando foi que começou o meu processo ali de despertar? Eu vou trazer essa história pessoal, me abrir aqui para vocês, para ilustrar melhor sobre a intenção. Vou contar aqui, vocês já acabam sabendo um pouquinho mais de mim, e a gente vai ficando mais próximo também. Eu já vou começar falando de fato o que aconteceu, porque nada melhor para explicar algo do que a própria prática, né? A própria história ali, a vivência. Faz mais ou menos 4 anos e meio, eu descobri que a minha namorada da época, ela estava basicamente me traindo. Por que eu falo basicamente? Porque, segundo ela, não chegou a acontecer nada fisicamente falando, mas é que pra mim, traição não é só isso. Traição começa na intenção, a gente já traz a intenção aí de volta. Então, se eu tô do lado de alguém e eu fico pensando em ficar e fico trocando mensagem com outra pessoa, pra mim isso é uma traição. Eu tô, no mínimo, traindo a confiança de quem tá aqui comigo, né? Enfim, eu acabei descobrindo mensagens ali no celular dela e tal, e eu acabei, assim, eu tô falando aqui pra vocês, não quero julgar de maneira nenhuma, condenar, né, ela ali, nada disso. Na época, obviamente, eu fiz isso. Mas assim, com aquele olhar que eu tive, com aquela consciência que eu tinha antes, depois tudo mudou e tudo foi ressignificado. E hoje só quero melhor pra ela, tá? Não, só pra esclarecer isso aqui, que não é um viés de crítica, de julgamento. Mas na época, quando isso aconteceu, me abalou muito. Eu tava quase 3 anos namorando. E aí, beleza, a gente tava meio instável ali já, fazia um tempo, muita briga e tal, mas enfim, a gente tava junto, né? E aquilo me trouxe um chacoalhão assim, que eu lembro que na hora, obviamente eu terminei, muitos amigos meus, nossa Ju, mas por quê? Não é pra tanto, ela nem chegou a trair. Não, eu sei que pra mim não é o que eu quero, sabe? Pode parecer pequeno, ou pode parecer que eu fui muito exagerada em tomar uma atitude drástica, sendo que eu nem tinha acontecido nada de fato, não interessa. Não era o tipo de coisa que eu queria pra mim. Então eu terminei, assim, sem nem pensar, sabe? Foi na hora mesmo. Enfim, esse acontecimento me levou a refletir sobre muita coisa na vida. Basicamente, me levou a refletir sobre a vida em si. Eu comecei a pensar, o que mais que não é verdadeiro na minha vida? Porque eu estava ali com alguém que eu achava que era uma coisa, acabei descobrindo que não era, e acreditei, enfim, comecei a refletir sobre essas coisas, sabe? E aí eu lembro que eu intencionei, ó, presta atenção, porque aqui tá o ponto principal da história toda. Eu intencionei, pensei isso, né? Eu nem na hora que aconteceu isso, eu não pensei, nossa, vou intencionar isso. Não, isso, o que aconteceu? Foi uma vontade, foi um querer, um sentir, um pensamento muito assertivo. Que eu pensei assim: eu só quero na minha vida aquilo que for verdadeiro. Apenas. Foi isso que eu desejei verdadeiramente, do fundo do meu coração. E aí, como que eu comecei a trazer isso mais pra prática? Comecei a ficar mais presente. Sempre que algum amigo meu me convidava pra sair, por exemplo, eu pensava, eu quero ir? Porque, é sério, pode parecer uma coisa boba, mas às vezes a gente tá tão acostumado sei lá, sair, alguém chama, você vai, não sei o que, tá, né, pra ficar ali com a galerinha, não sei o quê, e não tá, você não se pergunta se você realmente quer estar naquele lugar, se o seu corpo quer ir, sabe? Se a sua alma tá afim de estar ali. E eu comecei a ficar mais presente, mais atenta em relação a isso. Então eu pensava, bom, não quero ir. E eu falava pra pessoa numa boa, não inventava desculpa. Tem muita gente que tem uma dificuldade em falar não, tem dificuldade em falar a verdade. Mas aqui de volta eu trago a ideia, da mesma forma que a intenção vale mais que a ação, aqui isso também se encaixa. A intenção com que eu falo a verdade pro outro, ela é muito mais importante do que o que é falado em si. Então, se a pessoa nesse mesmo exemplo que eu trouxe, se a pessoa fala assim pra mim, Ju, vamos sair, vamos tal lugar hoje? Eu pego e falo de uma forma meio grosseira. Não tô afim, não me enche o saco. Sabe?
eu tô sendo insensível, não precisa disso. Mas o que eu comecei a fazer? E foi uma coisa muito natural que começou a fluir. Eu falava, fulano, obrigada pelo convite, mas hoje eu tô vindo ficar em casa, quero ficar aqui fazendo minhas coisas, lendo. E era isso. Algumas pessoas ficavam, assim, acho que meio chateadas. Até uma vez eu lembro que uma amiga minha falou assim, Ju, vem aqui em casa hoje e tal. Daí eu falei, nossa, você mora tão longe, nossa, que preguiça. Sério, vamos se ver outro dia, hoje eu tô com preguiça mesmo. Mas assim, falei a verdade, só que de uma forma que não era pra agredir. Depois de um tempo, essa minha amiga me falou, nossa, Ju, aquele dia lá eu fiquei um pouco chateada com você, como assim você tá com preguiça de me ver? Mas depois eu pensei, nossa, que legal, ela foi sincera comigo. E é claro, ela percebeu isso. Outras pessoas podem ficar ofendidas? Podem, elas adoram ficar ofendidas com qualquer coisa. Mas não é com você tá sendo sincera, você tá sendo íntegra com você. E é isso que eu comecei a fazer, né? E sério, só de eu trazer um pouco mais dessa presença, tudo começou a mudar. Eu comecei a sentir uma leveza, uma paz, uma coisa muito diferente. E aí eu falo, né, eu brinco que assim, parece que o universo começou a conspirar a meu favor, sério. Quem me conhece hoje não tem ideia de como eu era nessa época. Eu não conhecia nada sobre desenvolvimento pessoal, saúde emocional, né, sobre espiritualidade, nada. Eu sempre tive uma inquietação, um desencaixe em relação a tudo aquilo que era me apresentado em relação a essas coisas, né, sobre religião, nunca bateu muito bem pra mim, eu ficava meio assim. Só que eu não sabia nem por onde começar e nem tinha interesse na época. Mas depois que eu tomei a decisão, eu hoje vejo que foi uma intenção, mas assim, na época foi uma decisão mesmo. Eu só quero o que for real na minha vida. Tem uma frase que fala assim, né? Quando você está buscando a verdade te busca também. E é isso que eu senti que começou a acontecer nesse sentido de universo conspirar. Sério, começou a aparecer gente na rua, tipo, um estranho, assim, falar alguma coisa pra mim que se encaixava perfeitamente no momento que eu tava passando. Uma outra que era uma tia minha que na época não tinha uma proximidade, ela me ligava, me mandou mensagem, Ju, tô lendo um livro e lembrei de você. Tipo, do nada, a gente nem conversava. E eu meio que não dei bola, depois eu comecei a ler um livro, assim, ó, um livro do Hélio Couto, inclusive, vocês devem conhecer. Então, assim, as coisas começaram a acontecer porque eu tive a atitude, né? Eu intencionei a busca pela verdade. Só que tem um detalhe, não é assim, eu só quero que for verdadeiro dentro daquilo que me for cômodo. Não. Eu não trouxe em nenhum momento uma condição pra verdade estar na minha vida. Eu quero a verdade, ponto. Doa a quem doer. Se for dolorido pra mim, eu aceito. Até porque acho que o momento que eu tava, quando tomei essa decisão, já era um momento mais fragilizado, onde eu tava ali em dor, né, na época. Então eu aproveitei daquilo ali e senti, né, eu acho que já tava meio que num preparativo pra eu despertar, enfim, não sei. Mas o que eu sei que foi um fato foi que depois disso tudo começou a acontecer, se movimentar. E depois eu quero trazer para vocês umas sincronicidades que começaram a acontecer nessa jornada, né, nesse caminho do despertar. Porque até eu comecei a despertar sem saber o que era isso. Simplesmente eu comecei a mudar a visão. Porque o que é? Você continua sendo a mesma pessoa, sabe? Assim, o meu corpo tá aqui, eu sou a Juliana, né? Sou no sentido, né? Estou, não sou, enfim. Mas o que muda completamente é as lentes que você enxerga o mundo. Você muda os filtros de enxergar a realidade. E isso faz absolutamente toda a diferença. Eu queria trazer essa reflexão para vocês, buscarem sempre refletir com qual intenção vocês fazem as coisas. Tipo assim, eu gostaria muito de, sei lá, comprar tal coisa, até as coisas pequenas, sabe? Mas com qual intenção eu quero isso? É porque eu realmente, minha alma deseja aquilo, ou é porque eu quero me provar para alguém, ou porque eu quero pertencer a algo, sabe? Então é sempre muito importante a gente ter essa simplicidade, porque a gente complica tudo. A simplicidade no sentido de voltar pro coração e perceber o que ele deseja. Porque a gente acha às vezes que quer uma coisa, mas a gente não quer. A gente quer impressionar alguém, a gente quer se sentir amado, aceito. Claro, todo mundo quer, mas é que você não precisa fazer nada além de ser você mesmo para ter essas coisas. E se o fato de você ser você mesmo não traz o outro não é capaz de te amar,
né, quando você é você mesma, é porque aquela pessoa não é pra na sua vida, sabe? Tá tudo bem, não é culpa dela nem sua, simplesmente você precisa entender que o fato de ser você mesmo é o bastante para que você atraia as pessoas compatíveis com você. E aí, essa reflexão de por qual motivo eu quero isso que eu quero, por qual motivo eu estou fazendo isso que eu faço. Às vezes, aí entra, por isso que eu falo que a intenção ela é muito, muito importante. Porque às vezes, uma ação que você está fazendo, ela pode parecer muito louvável, só que a sua intenção não é. Então existe uma desconexão ali. Por exemplo, caridade. É muito bonito, certo? Você ajudar os outros, você fazer caridade, os mais necessitados e tal. Só que a sua intenção é qual? É realmente ajudar os outros? Realmente, né? Você tem isso ali no seu coração? Ou é porque você sente que você fica sentindo menos culpado pelas coisas que pesam na sua consciência? E aí você faz essa caridade como uma forma de minimizar essa culpa que você tem, esse peso na consciência. Ou então você faz a caridade porque para postar foto. E aí, de novo, o problema não é postar a foto, porque o fato de postar a foto pode inspirar outras pessoas. Se a sua intenção está sendo boa e você fala, cara, eu gosto disso, eu vejo a felicidade, eu vejo quanto isso muda a realidade das pessoas, por isso que eu faço caridade, eu quero compartilhar isso com as pessoas, eu vou postar no Facebook, no Instagram. A sua intenção é qual? Inspirar, ajudar. Agora, você pode estar fazendo caridade para sentir um peso na consciência um pouco menor e postar a foto porque você quer se provar para o outro. Olha como ele é bonzinho, olha como ele é amável. Você percebe como a mesma ação, a mesma atitude, ela não é a mesma ação e ela não é a mesma atitude porque a chavinha que faz com que a sua ação ganhe um tom, uma essência, é o quê? A intenção. Fique aí com essa reflexão e nos próximos vídeos eu vou trazer algumas sincronicidades contando mais sobre a minha história. Inclusive me falem aqui se vocês gostaram de saber um pouquinho mais, né? Porque às vezes eu tô falando minha história que ninguém quer saber. Mas enfim, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos falando sobre essas sincronicidades e coisas que aconteceram comigo, vai ser bem legal saber para eu poder trazer para vocês, tá bom? Um beijo de luz.